tudo que é bom, uma hora vai chegar ao fim. E a sensação que ficou no último show do Black Sabbath é de que a história estava sendo escrita ali mesmo e que aquele eram os últimos capítulos. Os caras encerraram a história deles do mesmo jeito que começou, com muito peso, com muito esforço e com uma força de vontade que com certeza desafiou algum diagnóstico médico ou até a lógica. 45 mil pessoas estavam no estádio disputando ombro a ombro espaço para conseguir respirar o mesmo ar que aqueles 4 caras, lutando pela última chance de ver o Ozzy, o Iommi, o Geezer e o Bill juntos, ali no bairro onde eles nasceram, tocaram juntos pela primeira vez e mudaram a direção da música para sempre. Tudo isso com uma transmissão ao vivo para alguns outros milhões de fãs por aí no mundo que também não estavam prontos para dizer adeus para esses caras. O mais impressionante é que esse adeus foi todo construído em cima da honestidade de quem já não tem nada pra provar pra ninguém. Quando o Ozzy apareceu sentado no trono, todo mundo entendeu que não era só um show, era uma demonstração de muita força de vontade. Cara, foi impressionante ver o Ozzy, mesmo com todos os seus problemas de saúde, no palco mais uma vez à frente do Black Sabbath. O cara tava ali depois de cancelar a turnê, depois de enfrentar problema de coluna, de cirurgia, de infecção, de tudo que você pode imaginar. Mesmo assim, ele meteu o louco, pegou o microfone e cantou como se o corpo dele fosse só um detalhe em cima daquela situação. Foi um negócio de arrepiar. E assim, né, não só pela idade dos 4, mas pelo peso que eles estavam carregando ali. O peso da história que eles ajudaram a levantar, do estilo que eles levantaram e de como, mesmo depois de tantos anos, eles deram a gente o privilégio de ver eles juntos mais uma vez. A gente nota assim que o peso da idade cai um pouquinho sobre a execução no palco, né? O punch das músicas muda, a velocidade, até a potência da voz do Ozzy mostraram um retrato de 4 caras que fizeram história e estavam assim, em cima do palco celebrando tudo aquilo. E quem entende aí de execução em cima do palco, de execução de músicas, está acostumado com as músicas gravadas do Sabbath, percebeu que a execução deles condiz com a realidade da idade deles também. E isso, na verdade, deu um tempero ainda maior e colocou um pouco mais de emoção nessa apresentação. Porque mesmo estando bem debilitado, principalmente o Ozzy, né, mas a banda inteira, por causa da idade, a execução deles no palco mostrou um esforço, uma vontade tão grande de estar ali, cara, que assim, tudo aquilo foi um tempero muito legal que deixou as músicas assim, com um gostinho diferente, sabe? Tipo, a execução deles em cima do palco, naquela situação que eles estavam, deixou aquilo tudo muito mais emocionante. O próprio Ozzy, né, cara, recentemente ele deu algumas entrevistas onde ele disse que mentalmente, que ele tava se sentindo bem, que ele tá se sentindo em suas faculdades mentais, que ele sabe tudo o que ele tem que fazer e que ele entende tudo que o corpo dele precisa fazer. Inclusive ele disse que ele sabe que a voz dele nesse momento tá no momento ok, que ele conseguiria cantar tão bem quanto precisasse, mas que quando chega a hora de executar, simplesmente o cérebro manda o comando que o corpo não consegue mais executar. É claro que para cada um dos 4, ali em níveis diferentes, isso aconteceu também, mas a gente sente muito mais quando a gente olha pro Ozzy. E por isso mesmo, ver o Ozzy dando o máximo dele ali pra tirar a voz daquele corpo já cansado do tempo e conseguindo subir ali e se apresentar uma última vez, dando esse privilégio pra gente, cara, quem não se emocionou com isso tá morto. Pra quem não sabe, já há alguns anos ele foi diagnosticado com mal de Parkinson, que avançou bastante nos últimos anos, e por causa disso ele nem consegue mais ficar de pé sem ajuda. Agora, já com 76 anos, ele já não aparecia em público desde 2022. E se o Ozzy era o símbolo máximo desse esforço, cada um dos outros também carregava o seu próprio peso. O Tony Iommi segurou cada riff como se fosse a última vez. O Geezer Butler, com o baixo que virou assinatura da banda, parecia que tinha voltado aí uns 20 anos na idade dele. E até o Bill Ward voltou pro lugar dele na bateria depois dele ter ficado anos afastado. Todo mundo sabia que ele tinha problema de saúde, que ele já não aguentava mais fazer uma turnê inteira, né? Mas o cara fez questão de subir lá e tocar 4 grandes hinos como se nada tivesse acontecido com ele. E assim, né? Se você olhar de fora, talvez meio sem contexto, pode até achar que, pô, foram só 4 músicas no fim de um festival aí de 10 horas. Mas, cara, se você tava lá ou se você viu online, deu pra ver que não tinha um outro jeito de encerrar. Dentro da possibilidade deles, um set de 4 músicas, e sendo essas 4 músicas as que eles escolheram, foi uma decisão cirúrgica pra terminar a história deles. Eles começaram com War Pigs, que continua aí tão atual, que parece até um comentário sobre tudo que tava rolando naquele final de semana, e depois puxaram NIB. E quando a Iron Man começou, não tinha ninguém que não ficasse arrepiado. E claro que só existia uma única possibilidade pra encerrar aquela noite. Paranoid fechou com energia lá no alto, como essa celebração pedia.
Assim, visto toda a situação dos caras, né, a situação da idade avançada deles, o esforço imenso que os caras estavam fazendo pra tocar, escolher dentro da carreira inteira do Saba, com aquela formação principalmente, né, músicas que pudessem estar dentro daquilo que eles iam fazer, cara, realmente, pensando desse jeito, 4 músicas é muito pouco pra uma despedida, né? Mas quando você olha com uma lupa a situação como um todo, né, o privilégio de ver esses caras pela última vez no palco, realmente fica assim, uma situação de ouro, ver os 4 em cima do palco tocando 4 músicas, cara, que são um retrato da carreira do Black Sabbath, da importância deles, do legado deles pra história, né? War Pigs, N.I.B., Iron Man, Paranoid, cara, são músicas que qualquer fã de heavy metal sabe do que se trata, sabe de onde vem, e são assinaturas desse estilo. Então, assim, é muito simbólico ver os caras subindo lá e fazer esse esforço enorme pra conseguir tocar essas músicas, tocar do jeito que eles conseguiram tocar e ainda cativar o público daquele jeito. Foi muito simbólico a escolha desse pequeno, mas muito grande ao mesmo tempo set pra esse encerramento de carreira deles. Só que antes do momento aí do Black Sabbath rolou uma seleção inacreditável de bandas que se alguém contasse antes você ia dizer que era mentira. Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, cara, mais um monte de banda aí. Parecia que todo mundo que alguma vez esteve numa capa de revista de metal tava lá no palco no backstage. E tinha mais um detalhe que deixou tudo ainda mais simbólico. O festival também teve um lado beneficente. Parte da bilheteria e das doações arrecadadas durante a transmissão ao vivo foram destinadas para instituições que cuidam de músicos aposentados e trabalhadores da indústria musical que passam um aperto aí, né? Além de hospitais de Birmingham que ajudaram a tratar o próprio Ozzy nos últimos anos. Ou seja, não era só uma despedida emocionante, era também uma forma de retribuir tudo que a música deu pra eles e pra quem tava lá desde o começo, carregando caixa de som, vendendo ingresso, montando palco e ajudando essa cena a existir. Era sobre fechar o ciclo com muita dignidade e deixar um legado que fosse além das músicas deles. E apesar do status dessas lendas, todo mundo que subiu no palco tinha uma humildade pra admitir. Sem aqueles 4 caras de Birmingham, nada disso ia existir. Teve o Metallica agradecendo publicamente, com James Hetfield falando que o Sabbath deu sentido pra vida dele, o Guns N' Roses tocando Sabbath Bloody Sabbath e o Pantera tocando Electric Funeral. Enquanto isso, lá atrás, o Ozzy descansava entre um set e outro, porque mesmo com toda a estrutura, não tinha como ele ficar de pé por muitas horas. Ele tinha acabado de cantar uma sequência que tinha aí I Don't Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Mama Come Home e Crazy Train. E em cada música dava pra ver que ele tava testando o próprio limite do corpo dele. Não tinha playback, cara. Só a verdade de quem queria viver aquilo só mais uma vez. E olha, talvez não seja tão exagerado dizer que naquele momento ali, se acontecesse, Deus me livre, né, mas se acontecesse do Ozzy partir em cima do palco naquele momento, o cara tinha morrido feliz. Zakk Wylde chegava perto dele toda hora, botava a mão no ombro dele, perguntava se estava tudo certo. Era muito legal de ver, cara, porque mostrava assim um companheirismo e até uma certa lealdade dele com o Ozzy. E enquanto o próprio Ozzy lutava pra cantar, o público inteiro fazia papel de pulmão coletivo. Quando ele puxou Mama Come Home, foi como se todo mundo tivesse voltado junto pra casa, meio que revivendo o passado, agradecendo aí pelos discos que foram feitos, pelos shows, pelos momentos que cada uma dessas músicas ajudou a embalar a própria vida. E quando ele cantou o refrão de Crazy Train, foi impossível não sentir um aperto no peito, né? Aquele mix de alegria e de tristeza também que só acontece quando você sabe que tá vendo uma parada que não vai voltar a acontecer. Quando a banda se juntou para a última parte desse festival, ficou claro que aquele show não precisava ser longo para ele ser importante. A voz do Ozzy já estava bem no limite, o Bill provavelmente saiu do palco muito exausto e o Geezer e o Tony sabiam que eles tinham dado tudo que eles podiam dar para aquele momento. Mas a soma daqueles 40 minutos foi muito mais forte do que qualquer set de 3 horas, porque foi muito verdadeiro, cara, foi muito humano, foi uma celebração de um legado que não cabe nenhuma estatística, foi sobre o esforço de existir mesmo quando tudo tá conspirando contra, e é por isso que ninguém saiu igual daquele momento. Se tem uma lição que esse último show do Black Sabbath deixa, é que a paixão consegue fazer você desafiar qualquer limite. A gente viu 4 senhores que podiam ter parado faz tempo, mas preferiram colocar o corpo e a alma deles em jogo só pra agradecer ao público e ter aquela pontinha de prazer de viver uma última vez aquele momento. Não tinha assim um cenário perfeito, não tinha desculpa, não tinha proteção contra a vulnerabilidade. Só tinha coragem, gratidão e uma música que resistiu a tudo isso. Quando você olha para as imagens lá do Villa Park lotado com aquelas luzes e o Ozzy sentado no trono, você entende que aquilo era muito mais do que uma despedida. Era um tributo
tributo pro legado deles. Aquele sábado provou que nenhum palco é grande demais quando a história que você carrega é maior do que qualquer tropeço. E foi uma das noites mais intensas que a história do heavy metal já viveu, com certeza. O objetivo do festival não era só juntar um monte de banda famosa pra bater palma pro Black Sabbath, mas sim criar uma celebração que mostrasse o impacto que eles tiveram na vida de todo mundo que subiu naquele palco e na vida de milhões de pessoas que estavam assistindo aquilo. Era quase como se cada apresentação fosse um agradecimento, uma forma de dizer que sem aqueles 4 caras de Birmingham não ia ter Metallica, não ia ter Slayer, não ia ter aí todo esse movimento que virou esse estilo de vida. Por isso o nome Back to Beginning fazia tanto sentido. Era sobre reconhecer a origem de tudo, sobre voltar ao ponto onde esse som pesado começou e lembrar que no fim de tudo, toda essa história gigante começou com 4 caras tentando fazer barulho numa garagem. Eu tô aqui com um vídeo no gatilho pra sair sobre aquele papo todo de banda de IA, sobre o Velvet Sandal que estourou aí no Spotify, fazendo 500 mil plays mês, né? Eu tenho uma ideia um pouco mais polêmica sobre isso, talvez um pouco menos escandalosa, menos irritada do que a maioria das pessoas tem sobre esse negócio de IA e de banda digital, porque toda vez eu vejo uma situação como essa aqui do Black Sabbath, bandas como a Velvet Sandal não me incomodam. Pede pro Velvet Sandal subir ao palco e fazer um show. A discussão acaba aí, cara. A gente fica preocupado com o espaço que na verdade já não é nosso há muito tempo, né? A música deixou de ter espaço pra gente já há muito tempo, né? No início dos anos 2000, quando ela começou a se digitalizar, que a gente achou que a música ela começasse a ser mais democrática, o espaço já tava encolhendo pra todo mundo. E na verdade, cara, esse espaço já era muito pequeno. Lá atrás, quando a gravadora era muito poderosa, ela também detinha o controle de quem ia aparecer mais e quem ia aparecer menos, quem ia ter dinheiro, quem não ia ter. Na verdade, esse espaço, ele sempre foi muito apertado, né? E sempre teve uma mão controlando tudo que a gente estava assistindo, e a gente sempre teve essa sensação de que em algum momento a gente tinha uma grande variedade de bandas para assistir, que na verdade só acontecia porque o mercado queria assim. O mercado botava dinheiro em bandas que estavam naquele momento gerando lucro para eles. Então quando eu paro para pensar que hoje a gente tem bandas digitais que estão criando músicas através do sono, músicas totalmente artificiais que são na verdade um grande amálgama de coisas boas que aconteceram lá atrás, que geram coisas agora que as pessoas estão escutando e algumas pessoas estão gostando disso, não me preocupa. Deixa a pessoa que gosta disso ouvir isso, cara. Pra mim vai chegar um momento que tudo vai se assentar e essa música digital, essa música artificial, até mesmo uma música que é orgânica, mas que também é tão superficial quanto a própria música de ar, em algum momento tudo isso vai se assentar. E quando tudo se assentar, essas músicas vão ser só mais algumas músicas jogadas no mundo aí. Porque fazer isso aqui que essas bandas fizeram, que nem o Black Sabbath fez, é o único ponto onde a gente como ser humano jamais vai conseguir ser alcançado. A gente viu aqui 4 caras na reta final da vida deles, fazendo um esforço hercúleo pra estar em cima do palco, pra gastar as últimas energias deles, pra dividirem com a gente o prazer de ver eles tocando. Uma parada que faz muito sentido na vida de todo mundo, né? Uma parada que é importante pra vida de muitas pessoas. Muitas pessoas cresceram escutando isso, viveram suas vidas ao som dessas músicas, desses riffs, passou isso pros filhos, que passou isso pros filhos deles. Quer dizer, olha o tamanho disso. A gente tá vendo ali 4 caras que tocaram como podiam tocar, que claro, não tava na sua excelência técnica por motivos óbvios, e ainda assim encantou todo mundo, seja quem estivesse lá, seja se a pessoa estivesse em casa, seja se a pessoa estivesse assistindo isso agora ou ouvindo agora. Encanta ver eles tocando não na qualidade máxima deles, mas justamente por causa do esforço. A falha, a qualidade não no impecável como eles podiam ter feito no passado, mas pelo esforço que eles estão fazendo, é uma coisa humana. E isso aí, cara, nenhuma inteligência artificial, nenhum programa que vai simular um tipo de lançamento de banda, isso nunca nenhum programa, nenhuma inteligência artificial vai conseguir tirar pra gente, porque a gente, enquanto ser humano, se conecta com essa história. A gente se conecta com essas pessoas que têm uma história de verdade, que se juntam com uma ideia, que assistem um filme de terror e falam, cara, vamos montar uma banda com esse nome, vamos fazer músicas que tenham esse clima e vamos criar e vamos fazer história. Quer dizer, isso daí, cara, é uma coisa que é de vivência, né? As músicas que a gente escuta, elas têm um impacto, né? Os dados que vão para essas músicas são a própria vivência das pessoas, são as experiências de vida que elas têm, as tristezas, os problemas, as alegrias. Essas são as variáveis que o nosso cérebro, que computa esses dados, vai processar para poder criar essas músicas. O que uma IA tá fazendo para criar essas músicas mais genéricas, né, que são todas amálgamas dessas coisas que a gente conhece, são compilar coisas que a gente fez no passado e tentar tirar o filé delas para criar alguma coisa nova. Tanto é que a própria Velvet
Sandal tem aquele clima de psicodelia, aquele clima de anos 70, que com certeza pegou ali aquele reta final de anos 60 com década de 70 e criou um som que tá gerando nostalgia nas pessoas. Quando eu vejo isso aqui, cara, sinceramente eu não me incomodo, né? As pessoas pensam, putz, mas tá vendo? Vocês se apoiaram e deixaram isso acontecer, a IA tá crescendo e tal. E agora? Cara, e agora nada. Deixa acontecer, porque o Black Sabbath mostrou nessa noite aqui, cara, nenhuma tecnologia na história vai conseguir substituir. A gente viu que na pandemia, por exemplo, o primeiro setor que sofreu muito foi o setor de eventos, porque era o que tinha mais acúmulo de pessoas e tentou-se de tudo para poder criar novos shows, novas maneiras de ter essa experiência do show e nada funcionou. Simplesmente porque essa experiência ela precisa ser vivida desse jeito aqui, que nem foi essa noite aqui do Black Sabbath. Você precisa ver o seu ídolo, você precisa ver o músico em cima do palco fazendo aquilo que é a arte dele do melhor jeito que ele puder fazer. São as conexões que existem aqui que vão fazer essa experiência ser incrível. E nenhuma banda de IA que faz sucesso com play inflado em plataforma pode subir ao palco e fazer isso com você. O Black Sabbath nessa noite aqui, cara, ele não só presenteou a gente com o privilégio de ver eles tocando uma última vez, com essa coisa quase poética do esforço físico deles de conseguirem tocar, mas também provou um ponto muito importante. A nossa fragilidade humana é o que vai tornar a gente muito superior a longo prazo com tudo que há de sintético que pode substituir a gente pela velocidade, pelo processamento e pela quantidade. Esse tipo de coisa, justamente por ser limitado, pela nossa essência ter um fim, é o que torna a gente grande e muito adiante na história da humanidade. Então, se você me perguntar se eu tô incomodado com o surgimento de bandas de IA que estão fazendo muito sucesso no Spotify, vendo esse show do Black Sabbath aqui, sinceramente não me incomoda, porque esse tipo de coisa é emocionante, cara. Esse tipo de sentimento não dá pra criar uma coisa sintética em cima disso. E se um dia, cara, você tiver a chance de viver uma parada assim, não pensa duas vezes, tá? Porque momentos como esse aqui não vão se repetir. Eles são únicos, são muito intensos e vai deixar uma marca que nem o tempo vai conseguir apagar. E você pensou o que você faria se você tivesse uma última chance de fazer o que você mais ama ou de ir no último show da banda que você nunca foi? Comenta aí o que você acha disso tudo, o que você achou dessa última apresentação aí do Black Sabbath. Tamo juntão! Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!